Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes, como habitualmente, para partilharem o programa, colocarem gosto, subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de cultura e liberdade sem fins lucrativos. Finalmente, peço-lhes para colocarem comentários, para trocarem connosco ideias. Começamos por falar de Portugal e dos casos e casinhos que vêm sucedendo em Portugal nesta última semana. O último foi agora o caso de Rita Marques, ex-secretária de Estado do Turismo, que acaba de se demitir da empresa na qual tinha aceito um cargo de administradora executiva. Ora, sobre Rita Marques, levantaram-se suspeitas de estar no governo, ter decidido a concessão de benefícios a uma empresa e, posteriormente, ir administrar essa mesma empresa relativamente à qual ela tinha concedido benefícios. Rita Marques diz que foi legal a ida dela para a empresa. O Primeiro-Ministro e o Presidente da República dizem que quase a 100% é ilegal, mas aquilo que percebemos é que há aí problemas extremamente graves de coordenação do governo. Se não os ministros, pelo menos os secretários de Estado, deviam ter cuidado com aquilo que fazem e com os seus antecedentes, não só antes de aceitarem cargos, mas depois de deixarem os cargos que exerceram no governo. Ora, isto que vem acontecendo ao longo destas semanas dá a impressão de que há uma corrupção generalizada no governo, como se tudo fosse igual, porque a acrescentar a este caso da Rita Marques e da Alexandra Reis, há ainda o do Presidente da Câmara de Espinho, que também acaba por se demitir, do Vice-Presidente da bancada parlamentar do PSD, que também foi Presidente da Câmara de Espinho e que acaba também por se demitir do cargo, este tipo de casos vem sucedendo e parece que há uma corrupção generalizada no país. Infelizmente, a comunicação social dá esta imagem e isso é muito bom, sobretudo para partidos como o Chega, que têm como bandeira essencial a luta contra a corrupção. Nós percebemos que a luta deles contra a corrupção é uma luta para chegarem ao poder, porque depois de chegarem ao poder, eles fazem como os outros, ou ainda pior, ou muito pior. Há exemplos inúmeros. Estamos a lembrar-nos particularmente do caso de Collor de Mello no Brasil, que foi um grande lutador contra a corrupção, até chegar ao poder. Depois de chegar ao poder, a conversa contra a corrupção acabou e demonstrou-se que ele era um grande corrupto. É isso que aconteceria na extrema-direita, nomeadamente no Chega, se chegasse ao poder. Agora, o que sucede é que parece que a comunicação social tem uma agenda política faz um eco dos casos que até podem nem ser de corrupção, são casos eticamente reprováveis. No caso da Rita Marques, pode não ser caso nenhum de corrupção, ela pode apenas ter decidido aquilo que devia decidir e justamente decidiu. No caso da Alexandra Reis, também não sabemos se ela recebeu aquilo que devia receber ou não devia receber, de acordo com os contratos, não sabemos quais são os contratos, a seu tempo se apurará isso. Mas a ideia que se lança é que é tudo muito corrupto. E isso interessa, essa imagem interessa a determinado tipo de gente da extrema-direita. Ora, não é tudo corrupto. Os casos concretos, no caso quer da Alexandra Reis, quer da Rita Marques,
não parecem que sejam de corrupção, são eticamente reprováveis, mas não criminalmente censuráveis. Não sabemos o que é que se passa na Câmara de Espinho, embora o seu presidente de missionário pois negue qualquer ato de corrupção. O eco que a comunicação social dá a isto dá um enorme mal-estar ao país. Infelizmente, a comunicação social vive disto. Nós vemos a parcialidade da comunicação social. Normalmente tem comentadores de direita ou extrema-direita com imensa frequência. Quem aparece mais vezes na comunicação social é um tal Ventura, que nós sabemos quem ele é. Esse Ventura não chega a 10% do eleitorado, mas ele aparece quase com 30% a 40% de comentários e intervenções na comunicação social. Nós percebemos então de que lado está a comunicação social, nomeadamente, por exemplo, relativamente à inflação. Ainda agora dá-se um eco enorme sobre o valor da inflação no ano passado. A inflação foi de 7,8%. Todos nós já vivemos, não há muitos anos, já vivemos com inflações de cerca de 30% e com juros de 30 e tal por cento. A inflação de 7,5%, que se sabe que não é um problema essencialmente nacional, é um problema decorrente de uma crise internacional, parece que é uma culpa do atual governo, de acordo com os órgãos de informação deste país. Ora, é importante que haja alguém que ponha termo a isto. A entidade reguladora da comunicação social não se sabe o que é que está a fazer. Os canais de televisão todos, incluindo a televisão pública que nós pagamos, são altamente parciais. Aquilo que eu disse relativamente ao Ventura nas televisões privadas é aplicável também ao caso da televisão pública. É tempo de se pedir contas à entidade reguladora da comunicação social. Isto não pode continuar. A deterioração da imagem dos políticos que é dada aos portugueses é extremamente perigosa para a democracia, favorece apenas os populismos e candidatos a ditadores ou protoditadores. Esperamos que a entidade reguladora da comunicação social e quem de direito ouça isto, que é uma chamada de atenção que não se vê e que atue defendendo a pluralidade e a isenção da comunicação social. E defendendo que a comunicação social deve favorecer a democracia e não ser um instrumento gravíssimo de ataque à democracia portuguesa. Passamos agora a falar da guerra na Ucrânia e das guerras do modo geral. Felizmente conseguiu-se, há cerca de 2 meses, uma trégua na Etiópia, em que os rebeldes do Tigré, uma região de noroeste do país, da Etiópia, um país com 120 milhões de habitantes, cerca de 120 milhões de habitantes, lutavam pela sua independência contra o governo central da Etiópia. Conseguiu-se, por intermédio das Nações Unidas e de António Guterres, conseguiu-se uma trégua nessa guerra de que ninguém fala, mas na qual já morreram 600 mil pessoas em 3 anos. É algo que é para meditar, porque na Ucrânia, que nós ouvimos falar todos os dias, nem coisa parecida com isso, nem 100 mil pessoas morreram na Ucrânia. Mas a Ucrânia está aqui às portas dos países ricos, está às portas da Europa e por isso toda a gente fala nela. A comunicação social fala nela, mas esconde as tragédias muito maiores noutros países do mundo, nomeadamente estamos a falar da Etiópia e estamos a falar do Iémen, que continua com uma guerra de que ninguém fala, com mortes, com fome, com um sofrimento indescritível.
neste momento há que parar com a guerra na Ucrânia. E, de uma vez por todas, os países ocidentais devem perceber que não vale a pena tentarem vencer uma guerra com a Rússia, porque no fundo a guerra é entre a NATO, o Ocidente e a Rússia. O Ocidente não vai vencer a Rússia, até porque a China está ao lado da Rússia e, direta ou indiretamente, a China, não só o Irão, como se viu, como é bem sabido, mas a própria China, indiretamente, apoia a Rússia. E a China, neste momento, está bem e recomenda-se ao contrário que diz certa propaganda ocidental. Este ano, as exportações da China tiveram um aumento de 7% relativamente ao ano anterior. O saldo comercial positivo da China foi o maior de todos os tempos. Enquanto que os Estados Unidos estão a braços com aquilo que se pensa ser uma recessão e com a inflação, na China, ao contrário do que a comunicação social ocidental propala, eles cresceram imenso no ano passado e sobretudo, as suas exportações cresceram imenso. Portanto, a China é uma potência e está, aquilo que foi uma coisa que os países ocidentais conseguiram, foi levar a cabo uma aliança entre a China e a Rússia, rivais tradicionais. Nós sabemos já há muito tempo que havia conflitos de fronteiras. Os conflitos de fronteiras da China não são apenas com a Índia, são também a norte, com a Rússia, na região do rio Amur. Esses conflitos acabaram por ser anulados por culpa dos ocidentais, pela sua cegueira, que empurraram a Rússia para os braços da China, que é a grande potência de momento. Que o Ocidente perceba a sua cegueira e que volte atrás na sua arrogância para que o povo, o desgraçado povo da Ucrânia, não seja mais um peão nesta guerra entre a NATO e a Rússia. Falemos agora do Brasil. O Brasil, que teve neste fim de semana passado um ensaio de um golpe de Estado orquestrado por Bolsonaro com o seu ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Eles fizeram todo um plano para um golpe de Estado, contrataram gente paga, sobretudo pelo agronegócio e pelas igrejas neopentecostais, e com essa gente a soldo tentaram o assalto aos poderes instituídos, nomeadamente ao Palácio do Planalto, à sede do Parlamento e à sede do Supremo Tribunal Federal. É inacreditável como as polícias, a quem competia defender essas sedes de poder, pura e simplesmente confraternizaram com os insurretos. E como, de certo modo, eles próprios foram protegidos pelos militares que acabaram por, embora não aderindo ao golpe, acabaram por, de certo modo, proteger os insurretos. Flávio Dino e Alexandre de Moraes estão a levar a cabo uma limpeza dentro das hostes bolsonaristas. Apesar de haver já solicitações para novas manifestações, essas solicitações têm abortado completamente. O bolsonarismo está completamente isolado. E o Torres vai ser preso. Bolsonaro, se vier para o Brasil, como cúmplice desta tentativa de golpe, será também preso. Mas, por detrás disto, estão os verdadeiros golpistas, que são o agronegócio e as seitas neopentecostais. O agronegócio que foi altamente beneficiado por Bolsonaro, que o isentou de impostos, quase não dá empregos. Qualquer empresa pequena dá mais empregos do que uma grande empresa do agronegócio,
que está toda mecanizada, e Bolsonaro isentou-os de impostos. Portanto, aquilo que eles querem é apoiar Bolsonaro para manter essa isenção de impostos. Com as seitas neopentecostais passa-se exatamente a mesma coisa. Eles não pagam impostos, devem muito dinheiro ao Estado, que lhe vai perdoando o dinheiro, não vai cobrando, e eles têm grandes razões para além de eles próprios se encherem com o dinheiro que fazem a extorsão aos brasileiros, ao povo brasileiro crente e sofredor, eles beneficiam do apoio dos bolsonaristas que os isentam de impostos, apesar de eles serem extratores enormes da riqueza do Brasil que transportam para o estrangeiro. Os verdadeiros mandantes deste golpe são o agronegócio, as seitas neopentecostais e, de certo modo, isso também irá ser apurado, algum capital financeiro. É importante que essa gente seja responsabilizada. É importante também que as cúpulas militares sejam responsabilizadas porque não agiram, não preveniram. E que, para além de uma limpeza nas polícias, que haja também uma limpeza profunda nas Forças Armadas para que, de uma vez por todas, a democracia no Brasil se consolide e seja arredado o perigo constante de golpe que o Brasil tem sido vítima, mesmo depois da queda da ditadura militar em 1985. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal da Rádio Transforma e que coloquem os vossos comentários para que nós e os nossos ouvintes possamos dialogar.